Você já deve ter se reparado com o dilema entre morar de aluguel ou comprar um imóvel, seja comprar à vista ou fazer um financiamento. Muitos vídeos já foram feitos tentando fazer contas sobre qual é o mais apropriado ou o mais adequado. Eu te garanto que esse vídeo não será mais um desses. A proposta desse vídeo, dessa nossa conversa, é te trazer uma nova perspectiva para que você tome decisões imobiliárias mais inteligentes. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para a sua vida, porque em algum momento você vai precisar tomar uma decisão imobiliária como essa e você também vai poder ajudar muitas pessoas ao seu redor. Vamos lá! Para muitas pessoas, a compra de um imóvel talvez seja a decisão financeira mais importante e relevante de suas vidas. I want to buy a house. A house? E eu sei que aqui eu falo para um grupo seleto de investidores que entende a necessidade de poupar, investir, construir patrimônio, mas a verdade é que para a grande maioria da população, a compra de um imóvel vai representar a maior parte do patrimônio daquela pessoa, daquela família em toda a sua vida. Então, a gente não pode errar nessa decisão. Eu também aprendi que finanças pessoais é muito mais pessoal do que meramente financeiro, racional ou uma decisão matemática. Então a proposta desse vídeo não é abrir uma planilha e ver a diferença entre um aluguel e um financiamento, por mais que seja uma decisão e um estudo super válido, um dia a gente pode tratar disso. Mas dessa vez eu quero trazer outras reflexões para você poder tomar uma decisão e tomar decisões imobiliárias mais inteligentes. Para isso, eu quero te apresentar duas grandes reflexões para você ver onde você se identifica, onde você se encaixa mais e isso poder guiar as suas decisões aqui para frente. Nós vamos falar então sobre dois perfis, o perfil imobiliário de alguém e o perfil financeiro imobiliário de uma pessoa. Dentro do perfil imobiliário, eu separei algumas características para você ver em qual deles você se encaixa melhor. A primeira delas é a disciplina. Muitas vezes, como consultor, como analista, eu era questionado se valia mais a pena fazer um aluguel ou financiar uma casa. E se a gente pega aquilo que uma planilha mostra com dados medianos do país, na maioria dos casos, realmente, se você aluga e pega a diferença entre o valor do aluguel e o valor mensal da parcela de um financiamento, investe essa diferença e também investe aquele valor que você teria dado de entrada no financiamento, em muitos casos o aluguel vai ser uma decisão financeira mais racional e mais vantajosa. Awesome cottage you're renting. Agora, para que aquela planilha de Excel funcione na vida de alguém, é necessário que aquela pessoa, que aquele investidor, invista todos os meses para que depois de 15, 20 anos, em vez de 30 anos de um financiamento, aquela pessoa possa comprar um imóvel à vista. A questão é, você tem disciplina para aportar todos os meses? Porque essa é uma discussão vã se você não tem disciplina de aportar todos os meses. E talvez você tenha, mas o seu cônjuge não tenha a mesma disciplina, ou talvez a sua família, os seus filhos não entendam a necessidade daquele sacrifício. Então, para muitos brasileiros que não têm a realidade de ter disciplina e poupar, investir bem, né? Não precisa nem ser um investimento arrojado, mas investir bem todos os meses, uma poupança compulsória, pagar um boleto acaba fazendo mais sentido. Então, pagar um boleto de um financiamento, pagar um boleto de um consórcio, pagar um boleto de um terreno, qualquer coisa que te obrigue a poupar, que te obrigue a reduzir as suas despesas com saída, com viagem, para poder cumprir aquele objetivo, vai ser mais racional. Então, antes de fazer qualquer cálculo sobre aluguel e financiamento, antes de se perguntar sobre as taxas, antes de fazer qualquer cálculo de viabilidade, saiba, você tem disciplina ou não tem? Se você não tiver disciplina suficiente para poupar todos os meses, o aluguel talvez não seja a melhor opção. O segundo ponto que você não pode ignorar é a submissão. Quando você aluga um imóvel, você precisa ser submisso às regras que aquele proprietário te passar. Eu morei, por exemplo, num apartamento que era de uma incorporadora, que essa incorporadora tinha mais de 15 apartamentos no mesmo prédio, um prédio muito legal, um apartamento muito legal, só que para ela aquele imóvel era apenas mais um investimento. Então não existia negociação, não tinha como eu colocar um blindex na sacada e aquilo ser abatido depois do meu aluguel. Então se você não tem um perfil de ser submisso ao proprietário, ou mesmo se você tem filhos e sabe que haverá algumas demandas e alguns desejos por parte deles que o proprietário não vai querer atender até em termos de mudança da casa,
possivelmente o aluguel não vai ser o mais vantajoso. Então, considere quão submisso ou não você é. Terceiro pilar é a segurança emocional. Eu passei a minha vida toda ouvindo dos meus pais, dos meus sogros, que eu deveria ter um apartamento, um imóvel físico para chamar de meu. Só que eu também lido com clientes que se sentem muito mais confortáveis em ter liquidez, em ter o dinheiro aplicado numa corretora, num banco, do que simplesmente ter imóveis. Porque ele sabe que se ele precisar fazer um investimento na empresa, se ele precisar mudar de país, tudo vai ser mais fácil. A questão é, você não é uma planilha e eu também não. O que é que te traz mais segurança emocional? Um imóvel para chamar de seu, ou seja, no momento da crise você não vai tomar uma decisão ruim. Isso é uma grande vantagem de um imóvel físico, porque quando você tem uma crise, como foi a crise de 2020, muitas pessoas venderam as suas ações pela metade do preço. Só que essas mesmas pessoas não teriam coragem de pegar um apartamento de 500 mil e vender por 300. Então, se você sabe que o imóvel vai te trazer mais segurança emocional para você, para o seu cônjuge, para a sua família, pode ser que a compra de um imóvel ela faça mais sentido. Isso é importante porque nesse momento, perceba que eu não estou dizendo o que é mais rentável, o que é melhor financeiramente. A verdade é que o grande segredo está em seguir uma estratégia com consistência. Nós podemos argumentar se uma é melhor ou se a outra é melhor. Só que é a consistência e o tempo que vão gerar o resultado. Então, saiba o que te traz mais segurança emocional. O imóvel físico ou a liquidez do dinheiro aplicado. E o quarto pilar do perfil imobiliário é a mobilidade. É um fato que quando você compra um imóvel, esse é um ativo que tem muito menos liquidez do que ativos financeiros, do que fundos, ETFs e ativos de renda fixa. Então, se a mobilidade é algo importante para você, principalmente se você quer crescer na sua carreira, se você trabalha numa multinacional, se você trabalha numa empresa que é espalhada por todo o Brasil, pode ser que a mobilidade seja um grande artefato ao seu favor, caso você tenha a oportunidade de se mudar para um outro lugar e assumir uma posição melhor, ter uma renda melhor. Já para você que talvez tenha um negócio local, funcionário público, autônomo, algum profissional que não tenha tanta necessidade de mobilidade, esse é um fator menos importante. Então, saiba considerar isso dentro da sua análise, dentro do seu perfil imobiliário. Tudo que nós falamos até agora foi pensando no perfil individual de cada um. Agora eu quero falar sobre um outro grupo de características que envolve o perfil financeiro imobiliário. Eu separei 4 pontos para a gente discutir e refletir. O primeiro deles é a disponibilidade e a liquidez. Ou seja, de nada vale nós ficarmos discutindo entre a opção de um aluguel e a opção de um financiamento se você não tem um recurso para dar entrada nesse financiamento. De nada vale também essa discussão se você se descapitalizar por completo e não ter uma reserva de emergência. De nada vale a discussão entre um aluguel e a compra à vista se você não tem o dinheiro para comprar à vista. Então, quão importante é para você ter aquela liquidez? E a gente pode pensar para alguém, seja de uma ótica de segurança, a reserva financeira e a liquidez para sua família, seja de uma ótica de oportunidades. Então, se você é uma pessoa bem relacionada, em algum momento podem surgir oportunidades da compra de um terreno, um investimento em uma empresa, um novo negócio, e você pode perder essa oportunidade justamente porque você deixou de ter aquele recurso disponível e colocou no imóvel. Nós devemos considerar, em segundo lugar, o custo de oportunidade. Ou seja, sempre que você faz o investimento e coloca o seu capital, isso serve também para o seu tempo, para a sua energia, tudo aquilo que você tem para gastar, sempre que você direciona aquele recurso para um lugar, você está deixando de aproveitar outras oportunidades. Qual que é o custo de oportunidade mais simples que a gente pode pensar? É a taxa básica de juros, a Selic. Porque se você não tem o que fazer com o seu dinheiro, pelo menos render a Selic ele vai render. Então imagina que você está deixando de aproveitar esse investimento. E a gente pode considerar aqui outros investimentos. Um novo galpão para sua empresa, novas máquinas que vai aumentar a produtividade dos seus funcionários. Então qual é o custo de oportunidade que você tem? Terceiro ponto, e esse para mim talvez seja um dos mais importantes e um dos mais práticos e menos subjetivos, que é a diversificação. Quando eu construo um portfólio com o cliente, nós vamos discutir as suas particularidades, o seu perfil, onde ele mora, qual que é o seu perfil tributário, nós vamos discutir quais são os seus objetivos, o que ele quer para a vida dele, se ele se preocupa com a sucessão, se não se preocupa. Depois nós vamos entender o cenário econômico e nós vamos montar um portfólio. Nesse portfólio, a gente trata de 5 grandes classes de ativos. Eu falo da renda fixa, eu falo da renda variável, eu falo de commodities, eu falo de cripto e eu falo de real estate, de imóveis, que no caso do portfólio financeiro, eu me refiro principalmente aos fundos imobiliários e aos REITs.
A questão é, um imóvel físico, ele é uma classe de ativo. E faz todo sentido ele ter um papel, uma participação dentro do seu portfólio. O que não faz sentido para mim é alguém que tem um patrimônio 100% imobiliário. Então, se você conseguiu juntar 500 mil e comprou tudo num imóvel só, você tem um risco enorme. Da mesma forma que eu não recomendo que ninguém compre 100% ou 50% do seu patrimônio numa única ação, numa única cripto, numa única classe de ativo, também não penso ser válido você ter todo o seu portfólio concentrado numa única classe de ativo. Então, pense nos imóveis e nos terrenos como uma classe de ativo do seu patrimônio. Ela pode representar 10, 20, 30, 40%, mas será que você deveria ter 70% do seu patrimônio em imóveis? E a outra pergunta é, num único imóvel de um valor muito elevado ou você tem vários imóveis de valores menores? A diversificação, ela serve para os nossos investimentos financeiros, mas serve também para a nossa vida, diversificação de fonte de renda e diversificação do patrimônio como um todo. Então, a grande pergunta para mim é, o quanto que aquele imóvel ou que aquele terreno vai representar do seu patrimônio? Se for um percentual baixo e justo, ok. Se for um percentual muito grande, talvez você deva revisar, repensar essa decisão. E por último, mas não menos importante, você precisa avaliar o seu acesso ao crédito. Quem já tomou crédito, seja através de uma empresa ou de uma pessoa física, sabe que o crédito mais caro é aquele que você pega quando você precisa. Quanto que você deveria pegar quando você não precisa ou quando você está num relacionamento, numa situação melhor com aquela instituição financeira. Além disso, depende muito do contexto econômico. Em 2020, quantos colegas, quantos conhecidos que pegaram financiamento imobiliário com taxa de 6, 7 ou 8%? Hoje em dia, as taxas, mesmo da Caixa, que talvez seja o banco com a melhor condição, vai ficar próximo de 10%. Então, qual é o seu acesso ao crédito? Porque de nada vale a gente discutir o financiamento, discutir uma tomada de crédito, se esse crédito for muito caro. Então, juntando todas essas variáveis, você vai saber qual o seu perfil imobiliário, e aqui não envolve aspectos financeiros ainda, mas envolve uma questão de disciplina, de autoconhecimento, de necessidade ou não de ter mobilidade. Depois você vai pensar nos aspectos financeiros, qual que é o seu custo de oportunidade, o quanto que você tem de liquidez, quanto que aquilo representa do seu patrimônio, a tal da diversificação e o seu acesso ao crédito. E aí sim, você vai conseguir tomar uma decisão imobiliária mais inteligente. Perceba, nós podemos abrir uma planilha e fazer vários cálculos, mas se isso não for considerado antes da decisão propriamente dita da compra, do aluguel ou de um financiamento, vai ser uma decisão muito pobre, muito rasa, muito superficial. E agora eu quero saber de você. Você que já comprou imóvel, você que mora de aluguel, o que te levou a tomar essa decisão? Quais foram as variáveis que mais pesaram? Deixa aqui nos comentários. E se esse conteúdo agregou para você, o que você quer ver no canal aqui referente a decisões imobiliárias e exemplos que eu posso trazer nas nossas próximas discussões. Eu me despeço por aqui e até a próxima.